caminhar, crescer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a irmã conseguir, pode apontar o playback, tá, irmã? E hoje o tema da mensagem é Somos Um. Somos Um. Algo que fala principalmente sobre unidade. A unidade é algo fundamental na nossa casa, na nossa família e também na nossa igreja, na nossa vida cristã. É fundamental caminhar em unidade. Algo que é tão poderoso e a Bíblia reflete e traz para a gente é sobre o poder da unidade, o poder de caminhar junto, o poder de estar unido em comunhão. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver com sua Bíblia, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Deu um problemazinho aqui no nosso projetor, mas se você tiver sem Bíblia aí, vê o irmão que está do teu lado para olhar na Bíblia dele. João 17, do versículo 20 ao 23. João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção nessa passagem que a gente vai ler, porque ela é como se fosse a gente tendo acesso a uma oração de Jesus com Deus, tá? Então é Jesus orando com Deus nesse momento. A gente chama essa passagem de João 17 como a oração sacerdotal. Então, tendo em mente isso, que é uma oração de Jesus, Jesus está se comunicando e conversando com Deus. Veja o que ele vai pedir. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Veja que coisa interessante. Então Jesus está falando: olha, eu estou orando, Pai, não só por quem é crente, eu estou orando também pelas pessoas que estão no mundo. Eu estou orando por aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas, mas elas serão alcançadas. Elas ainda crerão em mim. Como elas vão crer em mim? Através deles. Deles quem? De mim e de você. Jesus está dizendo: olha, Pai, eu estou orando para essas pessoas que ainda não me conhecem. Elas vão ser conhecidas, elas vão me conhecer através da vida de cada pessoa que está aqui. Através da vida de Jó, de Romeu, de Ruth, de Jéssica, de cada pessoa que está aqui. É através da vida dessas pessoas que essas pessoas vão crer em mim. E ele diz: para que todos sejam um. Repita: um. Então ele está dizendo: olha, eles vão crer em mim, Pai, para que todo mundo, não só os crentes, mas as pessoas que ainda vão crer em mim, para que eles, todo mundo juntos, sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Você percebe o nível de comunhão e intimidade que Jesus está falando? Olha, a gente é tão unido, Deus, que a gente é só uma pessoa. A gente tem tanta comunhão, tanto relacionamento, que nós somos um. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Veja quantas vezes Jesus está enfatizando essa necessidade de nós sermos unidos. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Repita: unidade. Unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Veja que coisa interessante. Ele está dizendo: olha, eles precisam estar em uma perfeita unidade, a tal ponto que o mundo vai perceber que sou eu que estou enviando eles. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essas são as palavras da salvação e por elas te dá. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra jamais volta vazia, Senhor. E hoje não será diferente. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus,
abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que a gente entenda as verdades bíblicas, para que a gente entenda a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida, Senhor, e que no nome de Jesus caia por terra agora toda distração, toda obra do inimigo para roubar aquilo que o Teu Espírito Santo deseja fazer, que corações fechados se abram, que mentes fechadas se abram agora nesse momento, para entender aquilo que o Teu Espírito Santo está ministrando, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, que eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para levar e trazer a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do Teu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Então, essa oração, que é conhecida como a oração sacerdotal, é como a gente tivesse acesso a um momento de intimidade de Jesus com Deus. E é tão fundamental, e é tão importante, que ele frisa várias vezes a importância da nossa unidade. Veja como é importante a unidade na igreja, na nossa casa, na nossa família. A unidade é fundamental. Eu queria perguntar a você, se você pudesse fazer um último desejo da sua vida. Se Deus chegasse hoje e dissesse, olha, você tem o direito a fazer a sua última oração. E essa oração eu vou atender. Faça a sua última oração. O que é que seria que você ia pedir? O que é que seria que você ia pedir? Qual seriam as suas petições? Talvez você ia pedir proteção para a sua família, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe, para que Deus continuasse cuidando dele. O que você pediria? A gente precisa entender que essa foi uma das últimas orações que Jesus fez. E você percebe a preocupação dele. A preocupação de Jesus era com que nós tivéssemos unidade. Era para que a igreja de Cristo tivesse um nível de intimidade e relacionamento tão profundo, para que o mundo pudesse entender que Deus estava enviando essas pessoas. A gente precisa ter unidade. Nós precisamos entender que nós somos um corpo, gente. A Bíblia fala que a igreja de Cristo é o corpo e Jesus é o cabeça. Imagina se algo cresce uma parte e a outra não cresce. Imagina se um braço seu cresce e o outro fica pequeno. Então nós precisamos ter unidade em tudo que nós vamos fazer. A Bíblia fala que o maior poder criativo de Deus é depositado na unidade. A Bíblia fala que quando um homem deixa pai e mãe e se une com uma mulher, é dado a capacidade de gerar uma nova vida. É na unidade. Jesus fala que quando tiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele estará lá. Então você percebe? Você percebe o poder extraordinário da unidade? A Bíblia fala que a Trindade Santa, ela vive em uma unidade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos de unidade. Nós precisamos de unidade. Então, se a gente precisa viver unidade, primeiro unidade com o nosso Pai. Deus veio para restabelecer o relacionamento de Deus com o seu Filho, que foi quebrado através do pecado. O pecado quebra a unidade, o pecado nos afasta da presença, mas também Deus veio para reajustar os relacionamentos com o nosso próximo. Você percebe que é algo que é tão fundamental para Deus, que quando Adão e Eva pecam, a preocupação de Deus não foi porque ele errou, mas foi porque ele se afastou de Deus. A primeira pergunta que Deus faz a Adão é: Adão, aonde é que você está? Aonde é que você está que não está mais na minha presença, que não está mais se relacionando comigo? Então é a preocupação de um pai que deseja se relacionar. Então nós precisamos entender que é fundamental. A Bíblia fala que o Espírito Santo sente ciúmes da gente.
Levanta a mão. Quem tem filho? Quem tem filho, mulher? Mulher. Você vai ter ciúme quando sua filha for começar a namorar? Provavelmente sim. Só de pensar já dá aquela agonia, misericórdia, ela está crescendo. Daqui a pouco vai chegar alguém batendo aqui na minha porta. Meu Deus! E quando a mãe tem filho homem, também tem esse mesmo ciúme. E para namorar com meu filho vai dar trabalho. Não é qualquer um que chegar aqui que vai namorar, não. Porque a gente tem ciúme dos nossos filhos. E Deus, Ele tem ciúme de mim e de você também. Ele quer cuidar da nossa vida, porque Ele é um pai amoroso, que quer se relacionar com o seu filho. A gente queria deixar o filho sempre perto da gente, mas não tem como. Porque logo ele vai crescer, vai casar. E a gente não pode exigir que ele fique do nosso lado, porque ele não era amor, é obrigação. Provavelmente ele vai morar longe, mas a gente quer manter um vínculo. A gente quer que ele vá sempre nos visitar na nossa casa. A gente quer conhecer os nossos netos, quer criar os nossos netos. Mas tem muito filho hoje. Infelizmente está aumentando muito o número de asilos. Pessoas que estão abandonando os seus pais. Você já pensou que é isso que a gente está fazendo com Deus quando a gente só decide só visitar talvez a igreja no domingo? Talvez visitar na quinta-feira e você não fecha o seu quarto para relacionar com o seu pai todo dia? Você tem noção da necessidade, da vontade que Deus tem de se relacionar comigo e com você? Esse relacionamento verdadeiro. E a segunda coisa também que Deus veio restaurar esse relacionamento nosso com o nosso semelhante. Quem aqui tem 2 filhos? Levanta a mão. 2. Pronto. Eu tenho certeza que você jamais vai querer ver, eu tenho certeza que Jason vai querer ver Joaquim brigando com o netinho, um falando mal do outro. Não quer. A gente não quer que um brigue com o outro, que um fale mal do outro, que um comece a fazer contenda contra o outro. Como é que a gente se sentiria quando a gente visse isso na nossa casa? A gente ia ficar muito mal, a gente ia ficar triste. Mas é isso que nós estamos fazendo dentro da igreja. É isso que nós estamos fazendo com as pessoas. Nós estamos plantando discórdia entre os irmãos. E Deus está vendo tudo isso. Parece que a gente não tem fé que Deus está em todo lugar. Quem crê que Deus está em todo lugar? Amém? Amém. Gente, a Bíblia fala que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Então, também quando a gente peca, também é falta de fé. Sabe por quê? Prova pronto. Uma pessoa que tem vício em pornografia. Você só vai acessar pornografia quando sua mãe não estiver do seu lado. Quando sua esposa não estiver do seu lado. Ou quando seu marido não estiver do seu lado. Mas você esquece que Deus está do seu lado. Você esquece que Deus está lá, que você está fazendo na frente de Deus. Então você não acredita que Ele está lá. Porque se tivesse alguém lá, você não faria isso. Então quando a gente machuca as pessoas, quando a gente fala mal das pessoas, a gente esquece que existe um Deus onipresente, onisciente, que está vendo tudo isso. E pelo contrário, está se machucando. Porque Ele está vendo você plantando discórdia, ofensa, ira, mentira, inveja. Quando você mente, você esquece que Deus também está vendo isso. E você começa a machucar o coração de Deus. Quando você começa a quebrar a unidade. Algo que é tão fundamental para Deus. Algo que nunca tinha acontecido na Trindade era essa quebra de unidade. Eu não sei se você já parou para refletir, e muitas vezes a gente tem um entendimento errado, que quando a gente vê a última oração de Jesus no Getsemane, que Ele fala: Pai, se possível for, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. A gente acha que Jesus estava com medo da cruz, e não era. Jesus estava com medo da coroa de espinho. Jesus estava com medo da chicotada. Não era. Porque se fosse assim, e todos os apóstolos de Cristo morreram crucificados, decapitados, amarrados com um boi puxado para um lado, para o outro, torado os membros. Então Jesus era mais fraco que os apóstolos? Não era. Sabe qual era o maior temor de Jesus Cristo? É
Pai e nem do Espírito Santo. Jesus jamais tinha experimentado uma divisão, uma quebra de unidade. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele não compactua com o pecado. A Bíblia fala em Isaías que Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então quando Jesus sobe naquela cruz, que Jesus assume o nosso pecado, Deus se afasta de Jesus pela primeira vez na história. E era isso que Jesus estava dizendo: Senhor, se tiver alguma forma de eu jamais me afastar de você, faça isso, por favor. Mas não tinha como. E é por isso que você vai ver a primeira vez Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai. Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? A primeira vez que ele estava experimentando uma quebra de unidade, uma ausência de Deus. E é isso que está acontecendo na nossa vida, é isso que está acontecendo na maioria das igrejas, porque a gente está quebrando essa intimidade, falando mal, mentindo, pecando, fazendo tudo que não deveria. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. A Bíblia vai listar algumas coisas que Deus não gosta e uma que Ele abomina, uma que Ele detesta, uma que Ele jamais queria que acontecesse, algo que é muito ruim. Ele fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7ª coisa que Ele detesta ou abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, as testemunhas falsas que espalham mentira, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Você percebe que é algo tão sério para Deus causar discórdia, causar divisão? E é justamente isso que o diabo quer. O diabo quer quebrar aquilo que Deus está fazendo. E a gente está achando normal. A gente está achando normal trazer discórdia, trazer mentiras sobre o nosso irmão, falar mal, ao invés de ajudar. Está vendo alguma coisa errada? Vai até a pessoa e conversa. Vai até a pessoa e conversa. Alguma coisa que não concorda? Vai até a pessoa e conversa. Vai para alguém que pode resolver tudo aquilo. Mas não dissemina o mal. Porque quando a gente dissemina o mal, a gente está contaminando outras pessoas que não tem nada a ver com a história. E a gente acaba destruindo tudo que Deus está querendo fazer por causa da falta de unidade. E tem se tornado uma prática comum, gente. Uma prática comum, infelizmente, nas igrejas, ao ponto de pessoas querem sair na tapa com outra pessoa dentro da igreja. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Porque foi justamente isso que Jesus foi fazer na cruz. Foi acabar com toda essa divisão. Reconciliar o pai com o filho, mas também o próximo com o seu irmão. E quando você rejeita isso, você está rejeitando a cruz. Você está dizendo: Jesus, eu não preciso do meu irmão. Eu não preciso dessa pessoa. Você está rejeitando aquilo que Jesus fez. É fácil, pastor? Não é. Hebreus 12, versículo 14, Jesus fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus sabia que era algo tão difícil, ele falou: olha, vocês precisam se esforçar. Ele é para viver em paz com todos, é com todo mundo, não é só com alguns. Você precisa se esforçar. Sem esforço não vai acontecer. Sem maturidade espiritual não vai acontecer. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está quebrando a unidade, a comunhão. A gente tem que tomar cuidado quando a gente bota tropeço na vida do nosso irmão. Romanos 14, 13 diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do nosso irmão. Tem 2 coisas que Paulo está querendo falar que a gente precisa entender.
A primeira coisa sobre a questão do não julgar é porque naquele contexto daquela igreja estava acontecendo muita briga e divisão, porque um dizia que podia comer algum tipo de carne, o outro dizia que não podia comer. Um dizia que tinha que guardar o sábado, o outro falava que não precisava guardar o sábado. Então um tinha que fazer o negócio das ruas, das festas, o outro achava que não precisava, e começou a ter divisão, começou a ter briga. Então Paulo falou: você tem que parar com essas coisas. Para com isso de julgar o outro, para com isso de querer brigar, para com isso de querer colocar uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Se aquele que acha que pode comer carne, aquele que acha que não pode, não coma. Aquele que acha que pode, se aquele que não gosta chegar, não coma também. Para que você não coloque um tropeço na vida do seu irmão. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de tomar uma taça de vinho em casa com o seu marido, toma uma taça de vinho em casa com o seu marido, zero bronca. Agora não vá para o meio da rua beber não, para você não pôr tropeço. Para que as pessoas olhem para você e dizem: ó, fulano é crente, ó, bebendo aqui na rua. Cuidado. A Bíblia fala que tenha cuidado para não pôr tropeço na vida do seu irmão. Se você é um ex-alcoólatra, para que você vai para uma mesa de bar? Cuidado. Se você convida um amigo que é ex-alcoólatra para sua casa e você gosta de um ao vivo com a sua esposa, não tome, porque você vai estar fazendo o seu irmão tropeçar. Se você gosta de ficar nua em casa, roupa decotada, fique em casa com seu marido tranquilo, mas não saia assim de casa. Não saia assim de casa. Não ponha tropeço na vida do seu irmão. E outra questão que a gente faz uma interpretação errada sobre a questão de não julgar. Não julgar não é não condenar as pessoas. Veja que Tiago 5, 19 e 20, ele fala algo interessante. Ele diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Como é que a gente vai fazer com que alguém se arrependa se a gente não for lá exortar a pessoa? Se tiver um buraco aqui, eu sou cego, se eu continuar andando e ninguém me avisar que eu estou indo pelo caminho errado, eu vou cair no buraco. Então a gente precisa de pessoas para nos orientar. A Bíblia fala lá em João 7, 24, diz assim: não julgueis apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Veja que coisa interessante. A Bíblia está dizendo: não é para você julgar pela aparência da pessoa, mas você tem que fazer um julgamento justo. Sabe o que é isso? É você querer julgar um homossexual que chega na igreja, mas você é uma adúltera. Isso é um julgamento hipócrita, que a Bíblia está condenando. Não faça um julgamento hipócrita, faça um julgamento justo. Você querendo questionar porque fulana é mentirosa e está mentindo, mas você é caloteiro e está devendo a todo mundo. Isso é um julgamento hipócrita que a Bíblia fala. A gente precisa ajudar, abrir os olhos da pessoa, trazer a unidade. Efésios 2:13 até o versículo 15 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, veja que Jesus está dizendo: olha, vocês estavam separados, um do lado do outro, brigados, não se falavam, um com raiva do outro, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Veja que interessante: vocês estavam separados, estavam afastados, brigados, ofendidos, mas através do sangue de Jesus Cristo aproximou você, pois Ele é a nossa paz. Criar em si mesmo, dos dois, um novo homem e uma paz. Então a Bíblia está dizendo que através do sangue de Cristo, Ele quebrou toda a barreira que separava eu de você, toda a barreira que gerava a inimizade. Ele trouxe paz no seu sangue, no seu corpo, para que dos dois fossem feitos um só povo, uma só pessoa, um só corpo, uma só igreja. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia fala que a gente não é mais forasteiros, mas somos co-herdeiros, somos membros da família de Deus. Amém? Amém. Nós somos
somos membros da família de Deus, fazemos parte da família de Jesus. Por isso, não pode haver briga, contenda, divisão, separação entre nós, gente. A oração modelo que Jesus nos ensina é Pai Nosso, não é Pai Meu. Você percebe que quando Jesus vai ensinar, e você está orando sozinho, você está lá no seu quarto orando, Jesus está ensinando para você entrar no seu quarto e orar só. Mas quando você vai orar, você vai dizer, Pai Meu, não, Pai Nosso. Porque o Pai é nosso. Nós somos um, nós somos unidos. Estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. O pão não é meu, gente. O pão não é meu, o pão é nosso. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados. Então, o pecado não é só o meu. Quando uma pessoa peca, o corpo todo padece. Quando alguém está doente, o corpo todo fica doente. E é por isso que a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar um do outro. Gente, é muito interessante isso, é muito sério. Quando o povo de Deus vai entrar na terra prometida, Deus fala para Josué que eles vão destruir a primeira cidade, que era Jericó. Deus fala, olha, a primeira cidade é minha. Tudo que você for pegar lá, tesouro, ouro, roupa, é tudo meu. Se alguém ficar com alguma coisa, vai ser maldito. É maldição, porque as primícias é de Deus, assim também serve no nosso dinheiro. Quando a gente não dá as primícias ao Senhor, vai trazer maldição sobre a nossa vida, e talvez você não sabe, porque as suas contas nunca batem, porque as coisas não acontecem, porque você está segurando algo que deveria ser de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus tem dado uma ordem, não segure nada. E o povo foi lá, destruiu Jericó, só que uma pessoa guardou coisa para si, um homem chamado Acã, só que ninguém sabia. E a Bíblia fala que Josué foi destruir a segunda cidade e mandou 3.000 homens para a cidade de Ai. Porque era uma cidade muito pequena. Eles destruíram Jericó, que era uma das cidades mais difíceis. Ele fez essa cidade aqui vai ser fácil. Mandou 3.000 homens. Mas por causa da maldição que aconteceu pela desobediência, de reter algo que era de Deus, a Bíblia fala que eles perderam aquela batalha. 36 homens morreram, eles voltaram desesperados. E ficou todo mundo desesperado. Deus, o que foi que aconteceu? Deus falou, uma pessoa reteve o que era meu. Você percebe que o pecado de uma pessoa afetou todo o povo? Então você percebe que quando você peca, afeta toda uma família, toda uma igreja. Quando você peca, você afeta não só você, mas afeta sua esposa, seu filho, sua família. Quando você faz escolha errada, todo mundo padece. Porque é os nossos pecados, não é o meu pecado. Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso. Nós somos uma família, um corpo, gente. Um corpo. Então não tem como eu falar mal do meu próprio corpo. Eu não gosto da minha unha porque ela é muito feia, vou torar o dedo. Não! Não tem como. Eu sei que tem gente que tem uns pezinhos feios, bem tronchinhos, né? Mas assim, você não pode rejeitar. Foi assim que foi feito. A gente não rejeita, a gente aceita. Você quando vai dar banho no bebê, que ele faz caquinha na água, você não joga ele junto com a água porque ele se melou. Você joga ela para fora, a aguinha é nova e lava de novo, não tem problema. Entender que nós somos uma família, um corpo, nós precisamos estar unidos, gente. Não pode haver divisão, porque as coisas só vão começar a acontecer quando nós tornarmos um só. É quando nós estivermos unidos é que as coisas vão acontecer. Gente, a ofensa é algo tão sério que o salmista lá em Salmos 55, do versículo 12 ao 14, eu estou sem Bíblia aqui, não vou nem acessar, não tem nem como, mas lá o salmista está falando assim, olha, ele foi ofendido, ele foi insultado, ele foi traído. Ele fala assim, olha, se fosse um inimigo meu que tivesse me traído,
eu iria suportar. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, não teria problema, mas foi você, meu irmão, meu colega, meu amigo chegado, você que eu ia em comunhão feliz para a casa do Senhor. Foi você que me machucou. Ele está falando, você que a gente ia junto para a igreja, você que a gente servia junto no mesmo ministério, você que a gente estava junto, caminhando tudo junto, você me traiu. Você me traiu. E ele fica profundamente destruído. Porque se fosse uma pessoa que ele não gostasse, estava tranquilo, gente. As maiores ofensas que vai machucar nosso coração são de pessoas que a gente gosta. São de pessoas que estão ao nosso lado. Mas no versículo 22 de Salmo 55, ele fala que entregou tudo nas mãos do Senhor e Ele me sustentará. Quando a gente deposita tudo nas mãos do Senhor, Ele vai sustentar, Ele vai direitar, Ele vai cuidar, Ele vai direcionar, Ele vai te levantar, Ele vai sarar toda a ferida do seu coração. Amém. Nós precisamos ter unidade. O versículo que a gente leu diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O mundo só vai entender o que a igreja está pregando quando nós estivermos unidos. Quando existir unidade naquilo que a gente está pregando. O problema é que o mundo está olhando para a igreja e está vendo irmão brigado com irmão, fulano falando mal de fulana, só coisa ruim. Como é que ele vai entender que existe um Deus que quer fazer a diferença? Eu queria fazer uma analogia que a gente já fez algumas vezes aqui na igreja para a gente finalizar. Chama Jader, Gabriel. Cadê John? Mostra para ele, John. Deixa eu pular para cima, foi? Vem cá, Tiago, também, por favor. Vem cá, não. Não, vai ser puxado não. John, vem cá, John. Por favor. A gente vai tentar entender o que a igreja está falando, mas só que cada um vai falar de maneira individual, sem unidade, sem comunhão. Vamos ver o que é que a igreja está falando. Rapé. Rapé. Vai entender aí, né? Rapé. Um rapé. Tá saindo alguma coisa, né? Milha pá. Milha pá. Milha pá. É milha, né? TC. Quem está gostando de fazer tricô, TC, tamo junto. Afá. Vocês entenderam alguma coisa dessa mensagem dessa igreja? Sabe por que vocês não entenderam a mensagem dessa igreja? Porque eles estão desunidos. Porque eles não estão em comunhão. Eles não estão em unidade. Mas agora eles vão se juntar para tentar formar essa frase. Se junta aí. Junta aí essa frase. E eles vão falar tudo junto. E eles vão falar tudo junto agora, depois que eles fizeram as pazes, depois que pediram perdão ao outro, depois que se juntaram, depois que voltaram a andar em comunhão. E aí, eu quero que vocês falem em uma só voz aquilo que vai estar escrito aí. 3, 2, 1. Som. Misericórdia, Jesus. 3, 2, 1. Uma família para pertencer. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Então, é isso que acontece quando existe união. É isso que acontece quando existe unidade. Já pode vir para cá, por favor. Pode vir. Então, nós precisamos, gente, estar em comunhão. Nós precisamos estar em unidade. Porque senão o mundo não vai entender o que a igreja está falando. O mundo
Para de divisão. Tem que ter perdão. Gente, a gente está dizendo que a igreja vai ser perfeita, não. Porque ela é feita de pessoas. E vai ter falha, vai ter erro ainda. Mas nós precisamos, acima de tudo, se manter unido. Se manter em comunhão. Amém, gente?